Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e sob a proteção do coração imaculado de nossa querida Mãe. Iniciemos com a nossa oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje daremos início ao estudo dos dons em particular. Como falamos, são os dons do Espírito Santo, dom de conselho, piedade, fortaleza, temor, ciência, entendimento ou inteligência, como alguns dizem, e por fim o dom de sabedoria. Como vimos na aula anterior, eles estão mencionados no livro de Isaías, no capítulo 11, e também na carta de São Paulo aos Romanos, tratando-se especificamente do dom de piedade. Então vamos iniciar primeiro com os dons mais voltados para a vida ativa, e entre eles começamos com o dom de conselho. O dom de conselho aperfeiçoa a virtude da prudência, faz com que nós julguemos pronta e seguramente por uma espécie de intuição sobrenatural, uma moção divina, o que convém fazer principalmente nos casos difíceis. Vejam que às vezes podemos raciocinar com o auxílio da prudência e com o nosso conhecimento, com a consulta às vezes a pessoas mais instruídas, mais sábias do que nós, sobre o que fazer, o que não fazer em determinadas situações e não conseguimos chegar a nenhum resultado. E às vezes vem o dom de conselho e nos dá aquela inspiração momentânea que nos dá a certeza de como agir. Então, por essa virtude da prudência, a gente analisa os meios adequados para alcançar o fim, valendo-nos então de lições do passado, do nosso conhecimento, tudo para tomarmos a decisão correta. Mas isso nem sempre é suficiente. Com o dom de conselho ocorre muito diferente. O Espírito Santo nos fala ao coração e faz-nos compreender num instante o que devemos fazer. Temos, inclusive, essa orientação de Jesus lá no Evangelho de São Mateus, que vai dizer: quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento ser-vos-á inspirado o que haveis de dizer. Ou seja, receberemos uma inspiração naquela hora difícil. Podemos dizer que exatamente isso foi o que aconteceu com São Pedro quando foi preso pelo Sinédrio, que deram-lhe a ordem de não anunciar mais o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele prontamente replicou: importa obedecer antes a Deus que os homens. Foi uma inspiração divina, calou-lhes porque eles eram sacerdotes e sabiam muito bem que isso era verdadeiro e calou profundamente neles. Muitos foram os santos que tiveram dom de conselho de forma proeminente, de forma bastante forte. Um deles, Santo Antônio de Pádua, ou de Lisboa, como alguns dizem, foi inclusive chamado de o bom conselheiro. Vinham pessoas de várias partes do mundo para se aconselhar com eles. Outra santa muito proeminente no dom de conselho foi Santa Catarina de Sena. Era semi-analfabeta ou analfabeta e, no entanto, chegou a aconselhar até papas. De tanta que era sua sabedoria que as pessoas entendiam que ela dava bons conselhos. Foi ela grande responsável pela volta do Papa para Roma, na época que ele estava na França. Outra foi Santa Joana d'Arc, analfabeta mesmo essa, com 18 anos de idade apenas. Desconhecia a arte da guerra completamente. Uma menina, 18 anos, que vai entender de arte de guerra, como seria hoje. Comandou aí generais do exército. Imagina, uma menina de 18 anos comandando generais de exército. Coisa absurda, inadmissível para um general de exército. No entanto, as estratégias de guerra que ela adotou foram extremamente admiradas. E ela dizia: vós tendes o vosso conselho e eu tenho o meu. Ou seja, ela recebia moções divinas de como agir. Então, o objeto próprio do dom de conselho é justamente essa orientação correta em ações particulares, em determinadas situações. E é um dom, claro, mais voltado para a ação, para o agir. Em casos mais importantes, quando está em causa a salvação ou a santificação,
é necessário para todos, porque se a forma de agir te leva a pecar, por exemplo, é questão de salvação, então o dom de conselho se torna imprescindível para a própria salvação. Mas ele também é muito necessário para todos os sacerdotes e superiores, as pessoas principalmente encarregadas de dirigir outras, os diretores espirituais principalmente, e até os confessores, quando vão aconselhar alguma coisa a alguém. Também é necessário qualquer pessoa que esteja em posição de liderança, até mesmo, às vezes, o dono de uma empresa, alguma coisa assim, desse gênero, que tem que tomar decisões, aconselhar, agir, e esse agir leva às vezes afetando várias pessoas. Então, para essas pessoas é muito importante. Para cultivar o dom de conselho é preciso, então, primeiro ter um profundo sentimento da nossa impotência e recorrer muitas vezes ao Espírito Santo. Senhor, não sei como agir, preciso da tua ajuda. Se eu não tiver a tua ajuda, vou errar. Então, se colocar nessa posição de humildade, sabendo da nossa incapacidade e pedir realmente ao Senhor, como faz lá o Salmo 24. Senhor, mostrai-me os vossos caminhos e ensinai-me as vossas veredas. O segundo dom que veremos hoje é o dom de piedade. Esse dom que, na verdade, aperfeiçoa a virtude infusa da religião, que deriva da justiça. E o que ele faz? Ele acaba produzindo em nós uma afeição filial para com Deus, uma terna devoção para as pessoas divinas e para as coisas ligadas à divindade. Faz-nos cumprir com devoção e fervor os deveres religiosos, nos dá aquele zelo, aquele cuidado pelas coisas de Deus, faz-nos ver a Deus como um Pai boníssimo e amoroso, e não apenas como um Senhor soberano, e presta-lhe reverência, e tem todo um zelo, um cuidado no trato com as coisas divinas. Então recebestes o Espírito de adoção, vai dizer na carta de São Paulo aos Romanos, pelo qual clamamos, Abba, Papai, ou seja, consideramos aquele Deus como Pai boníssimo, como eu falei. Então ele produz em nós um triplo sentimento. Primeiro, o respeito filial, que nos faz adorar a Deus com ardor. Então, cuidar com zelo das coisas divinas e vergar-se diante de Deus também. E também de um amor terno e generoso, que nos move a sacrificar-nos por Deus e sua glória para agradá-lo. Então, a gente conhecendo essa onipotência e ao mesmo tempo essa bondade divina, nos move a ter esse sentimento de gratidão, nos move a ser terno e generoso para com Deus. E também conduz a uma obediência afetuosa, que vê os mandamentos e conselhos como uma manifestação paternal, não como uma punição, não como uma ordem que Deus quer simplesmente porque quer. Sabemos que Ele quer tudo para o nosso próprio bem e aprendemos isso sabendo que Ele é Pai, está cuidando de nós, então praticamos a obediência com essa devoção, com essa certeza de que Deus está querendo o meu próprio bem. Então, pelo mesmo dom, também passamos a amar, a devotar as pessoas e coisas que participam do ser divino e de suas perfeições. Então, quem que participa do ser divino e de suas perfeições? A nossa querida mãe, Nossa Senhora, por ser mãe de Deus e nossa mãe. Então, também faz-nos aumentar muito a reverência a Nossa Senhora. Também as próprias Escrituras, reverenciamos cada vez mais as Escrituras, a Palavra de Deus. A própria Santa Igreja, esposa de Cristo, fundada por Jesus Cristo, passamos a reverenciar a Igreja, a nos submeter com mais docilidade à Santa Igreja. Também podemos ter docilidade para o consumo pontífice, com o chefe da igreja, como representante de Jesus Cristo no momento na terra. E até mesmo temos docilidade aos próprios superiores, nos quais, como vimos lá quando falamos da obediência, da virtude da obediência, passamos a ver o próprio Cristo, que foi a pessoa que Deus colocou na minha vida para me orientar, para estar no meu comando naquele momento. Então também passamos a ter essa reverência piedosa para com eles. Todos os cristãos, na verdade, precisam do dom de piedade para cumprir com alegria e fervor os deveres religiosos para com Deus. Se não tivesse dom de piedade, o trato com Deus será a maneira de um chefe. Ele manda, eu obedeço e pronto. A oração se torna um fardo, mais do que um consolo. A oração é difícil, chata, você faz por obrigação, ou seja, o dom de piedade que traz aquela ternura, aquele afeto para a oração, porque tem a devoção filial de um filho para o pai. E as provações também que Deus envia, se não tiver o dom de piedade, parecem punições severas, parecem até injustas. E quando tenho o dom de piedade, tudo concorre para o meu bem, eu sei, Ele é Pai, está cuidando de mim, então eu aceito com muito mais facilidade, mais tranquilidade.
Então, sem ele, o exercício da piedade, as orações, as missas, etc., acaba se tornando, às vezes, um jugo insuportável. Você não aguenta mais aquilo, porque não está sendo movido pelo dom de piedade. Esse dom também é necessário para tratar com bondade e às vezes até doçura as almas que não nos são simpáticas, porque vemos elas também são criaturas de Deus, pelo menos, se não filhas de Deus. Devemos reverenciá-las também como criaturas, tratá-las com mais delicadeza, com mais ternura, com mais amor. Veja o que São Paulo fazia para com todos, disse: filhinhos meus, já chamam de filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, se sacrificava por eles com ternura, com devoção. Para cultivar o dom de piedade, é realmente meditar nas passagens da Bíblia que falam da bondade, da misericórdia paternal de Deus para com os homens, da sua predisposição ao perdão, do seu zelo para nos santificar, para querer o nosso bem. E também devemos transformar as nossas ações comuns, ordinárias, em atos de religião, fazendo tudo para agradar ao Pai Celestial, tudo para termos devoção para com Deus. Então essas ações sempre consagrando elas a Deus, consagrando elas ao Pai, para que Ele as santifique, para que Ele as produza frutos dessas ações, e tudo direcionando para Ele as nossas ações, e assim vamos adquirindo essa devoção, esse dom de piedade dentro de nós. Na carta de São Paulo a Timóteo, ele vai dizer: exercita-te na piedade. A piedade, esta sim, é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Promessa da vida presente e da vida futura. Então, elogiando, fazendo um enaltecimento ao dom de piedade de São Paulo. Vamos ver agora o dom de fortaleza. Na verdade, é um dom que aperfeiçoa a própria virtude da fortaleza. Ele dá impulso e energia para fazer ou para padecer alegremente e até intrepidamente, sem desistir, grandes coisas, apesar das dificuldades. Ele traz determinação, traz segurança, traz alegria, traz esperança, traz a certeza do triunfo e assim produz melhores resultados, porque nos dá aquela energia multiplicada para fazer as coisas e empreender as coisas difíceis. Nos leva então a agir e suportar mesmo à custa de esforços heróicos. Agir, ou seja, realizar sem hesitar nem temer as coisas mais árduas. E suportar longas ou dolorosas enfermidades, às vezes, ou provações morais, ou até mesmo securas espirituais, também se torna muito mais fácil se tivermos dentro de nós o dom de fortaleza. Vejam o que São Paulo, pelo dom de fortaleza, conseguiu suportar na vida. Ele relata isso muito bem na segunda carta aos Coríntios. Ele vai dizer: 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos 1. 3 vezes fui flagelado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Viagem sem conta. Exposto a perigos nos rios. Perigos dos salteadores. Perigos da parte dos meus concidadãos. Perigo da parte dos pagãos. Perigos na cidade. Perigos no deserto. Perigos no mar. Perigos entre falsos irmãos. Trabalhos e fadigas, repetidas vigílias, com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Veja onde chega a fortaleza de um discípulo de Cristo, de um apóstolo de Cristo que está sendo movido pelo Espírito Santo, pelo dom de fortaleza. Na verdade, nós precisamos muitas vezes do dom de fortaleza, até mesmo para conservar o estado de graça e praticar o heroísmo. Às vezes, principalmente no início da vida espiritual, para renunciar ao pecado quando somos fortemente tentados. Mas isso também às vezes acontece mais tarde. Ou para testemunhar a nossa fé em ambientes hostis, onde vão fazer chacotas de nós, ou não querem ouvir a palavra de Deus, ou que você pode ser até prejudicado se expor a sua fé, etc. Também é muito necessário o dom de fortaleza. Para cultivar então esse dom de fortaleza, como toda fortaleza não vem de nós, mas de Deus, e é nele que precisamos buscar a fortaleza. Ou seja, pedir o dom da fortaleza. E reconhecer, nesse caso, a nossa impotência. Senhor, eu sei que se você não estiver comigo, serei fraco, vou cair, porque sou fraco mesmo. E aproveitar as menores ocasiões em que podemos exercitar a fortaleza e a paciência. Então, se está frio, suporto o frio com paciência, sem reclamar, agradecendo a Deus. Se não gostei da comida, eu como e agradeço a Deus por ter essa oportunidade de me fortalecer. E além disso, então, orações, os sacramentos, mortificações, como para tudo na vida espiritual.
Por fim, hoje ainda falaremos sobre o dom de temor. O temor é aquele que inclina a nossa vontade ao respeito filial para com Deus. Afasta-nos do pecado porque o desagrada e dá-nos a esperança do seu poderoso auxílio. Ou seja, o temor que a gente fala não é o medo, mas é o temor reverencial, o temor filial, que nos leva a fugir tudo que possa ofender a Deus. Eu gosto sempre de comparar o temor àquele que você tem pela sua própria mãe. Por exemplo, você não tem medo da mãe, mas você a respeita e não quer ofendê-la, e não quer que ela fique brava com você. E quando é criança teme até também ser punido. Mais tarde não é assim. Você tem essa reverência e não quer ofendê-la porque você a ama. Então é um temor de não querer ofender a nossa mãe. E assim também a Deus. Eu não quero ofender a Deus e temo que em uma atitude minha vá ofendê-lo ou vai ofender Nossa Senhora. Então é esse temor reverencial, não porque eu tenho medo que ele vá me punir, eu tenho medo de desagradá-lo. Só isso, é um temor reverencial. Então ele aperfeiçoa conjuntamente as virtudes da esperança e da temperança. Da esperança porque nos faz temer desagradar a Deus e apartar-se dele. Então a gente tem esse medo de nos separar de Deus, esse temor de nos separar. Não porque ele vai nos punir, mas porque eu agi mal. E da temperança porque nos desapega dos falsos prazeres que podem nos separar de Deus. Ora, se eu não quero desagradar a Deus, então eu exerço mais a virtude da temperança para estar vigilante sobre mim mesmo, para não pecar. E isso me leva a exercitar a virtude da temperança em razão do dom de temor. O dom de temor abrange 3 aspectos. Primeiro, um vivo sentimento da grandeza de Deus, que é superior a nós. Por isso, um horror ao menor dos pecados que o ofendem. O segundo aspecto é uma viva contrição dos menores pecados cometidos, chegando muitas vezes até o escrúpulo, que não é algo bom, mas até tem seu lado positivo. Enfim, essa contrição, esse arrependimento por ter ofendido a Deus. E esse cuidado atento para fugir às ocasiões de pecado. Tudo isso produz o dom do temor. Veja que lá no livro do Eclesiástico vai dizer: foge do pecado como se foge de uma serpente. Então é nossa função, sim, fugir das ocasiões de pecado. Também ele é útil para evitar as liberdades inconvenientes para com Deus e as coisas sagradas. Hoje, muitas vezes, tanta irreverência que vemos às vezes nas igrejas, que não tem aquele temor filial, aquele respeito para com Deus. É muito irreverente. São coisas que acontecem às vezes que a gente custa nos acreditar. Até diante do Santíssimo, passa como se nada houvesse dentro da igreja, faz barulho, chega na igreja não é capaz nem de fazer uma genuflexão, etc. Então tudo isso que também está combinado nesse caso com o dom da piedade, que tem zelo por essas coisas. Mas o temor é porque não quer ofender, e o zelo é porque quer fazer realmente algo que agrade a Deus naquele momento, aquele cuidado que tem. Também preserva de comportamentos altivos para com o próximo, de querer ser mais do que os outros, tal, tudo isso porque também ofende a Deus. Não referi isso ainda, mas vou falar agora. Muitas vezes os dons são fáceis às vezes de explicar teologicamente, mas difíceis de discernir na prática. Por exemplo, se em dado momento estou sendo influenciado por um dom de piedade, ou por um dom de temor, ou por um dom de conselho. Fica às vezes na prática bastante difícil discernir qual é o dom que está agindo em mim. Por isso é uma divisão muitas vezes mais didática para entendermos as muitas facetas dos dons do Espírito Santo. Bom, como vamos cultivar o dom de temor? Meditar com frequência nessa infinita grandeza de Deus, que Deus é muito superior a todos nós. Deus é infinito em seus atributos, na sua autoridade sobre nós, em tudo que Ele tem, os direitos que Ele tem sobre nós, etc. E considerar também que o pecado, por mais leve que seja, sempre é uma ofensa infinita à majestade de Deus. Sempre o pecado é uma ofensa infinita à majestade de Deus. Um pecado, por mais leve que seja, por justiça nos levaria para o inferno, porque fomos criados para a santidade. Mas Deus é muito misericordioso e conhece as nossas fraquezas. O Salmo 128 vai dizer: o respeito que tenho por vós me faz estremecer, e vossos decretos inspiram-me temor. Então, o respeito que tem por Deus faz estremecer, é isso que produz o dom de temor. Não quero ofender. Hoje que tínhamos falado sobre os dons ativos. Na semana seguinte falaremos sobre
os dons contemplativos, os dons intelectuais. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado pela atenção. Salve Maria, nossa mãe.